Boa noite, eu sou o Winston Lima, tenho aqui à minha direita Marcos Portal, somos coordenadores do Bloco Movimento Brasil. À minha esquerda, nosso entrevistado dessa noite, Jefferson Oliveira, oficial da Marinha da Reserva e cientista político. Vamos abordar vários temas super interessantes, né? Como o risco que nós estivemos aí para virar uma Venezuela no governo do PT. Vamos falar um pouquinho sobre o globalismo, mostrar as diferenças, né, entre o socialismo, entre o comunismo e também como o Islã entra nesse cenário. Então o assunto de hoje é muito interessante. Então, por favor, Jefferson, as suas considerações iniciais. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras, boa noite, jovens que estão nos escutando. Muito obrigado, Winston Lima, Marcos Portal, pela grande oportunidade que o Bloco Movimento Brasil está me dando de expor um assunto tão importante como esse. Eu agradeço também a minha esposa que está vendo essa live e pela primeira vez eu vou poder falar mais de 15 segundos e ela não vai poder me interromper. Um beijo, meu amor, tudo de bom para você. Mas, senhores, olha só, hoje é um dia importante porque os senhores vão saber a diferença do marxismo para as teorias liberais, certo? E evitar que o marxista ele chegue até você, que o socialista chegue até você vendendo um produto maravilhoso e no final ele vai te levar para uma situação muito ruim econômica e política. Então são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Ciência política, o assunto de hoje não vai ser política partidária. Nós vamos nos ater aqui a falar de história, Winston, sobre economia e sobre doutrinas políticas. Doutrinas políticas liberais e doutrinas políticas marxistas. Obrigado. Muito obrigado. Bom, primeira pergunta que a gente selecionou aqui, Jefferson, claro, é qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? Porque as pessoas confundem muito isso, então... Tá ok. Por favor. Senhores, essa pergunta é muito importante, porque quando você vai debater com um marxista, se você confundir os significados, ele vai logo acabar com você e vai dizer assim, ah, você é um fascista, você não entende nada de comunismo nem de socialismo. Vamos começar para e passo. Para a gente poder falar na teoria marxista, a gente precisa falar de dois filósofos muito importantes que mudaram o curso da história. Karl Marx e Friedrich Engels. Ambos nasceram num país chamado Prússia, que veio a dar origem à Alemanha de hoje em dia. Karl Marx, ele era um estudioso, teórico, e ele era filho de classe média, não era uma pessoa que tinha muitos recursos. Já o Friedrich Engels, ele é filho de um milionário alemão, então ele tinha muitos recursos. Só para vocês terem uma noção, aos 22 anos, Winston, o Friedrich Engels, ele era diretor, presidente de uma empresa, de uma indústria de grande porte na Inglaterra. Então ele tinha muito dinheiro. E ele deu suporte financeiro ao Karl Marx. Bom, eles dois se encontraram em 1843 em Paris. E parece que as ideias, houve um casamento perfeito das ideias. Em 1848, eles fizeram um manifesto chamado Manifesto Comunista, que realmente praticamente mudou a ideia política no momento, até então. Bom, logo em seguida, em 1883, eles lançaram o primeiro volume de um livro também que veio mudar a história, que era O Capital. E, após a morte de Karl Marx, o Friedrich Engels, ele também escreveu mais 2 volumes e o Capital hoje tem 3 volumes. Mas vamos falar um pouquinho sobre a teoria marxista. Ela se baseia em quem, Winston? Ela traça uma crítica radical à sociedade capitalista. Então, ela acha que os empreendedores, que os capitalistas exploram os trabalhadores. Então, se a senhora tem um salão de beleza, se o senhor tem uma sorveteria lá com 2 ou 3 empregados, para o socialista, o senhor é um explorador, a senhora é uma exploradora da classe trabalhadora. Eles falam também muito mal da nossa religião judaico-cristã. E eu estou falando cristão, eu estou falando para os evangélicos, católicos e os espíritas. Eles diziam, Karl Marx dizia o seguinte, que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio é uma droga que as pessoas injetam na veia e cheiravam por meio de cachimbo como se fosse um alucinógeno. Então ele considera um homem religioso um homem que tem uma droga, que vive sobre o domínio de um vício. E uma das teorias mais importantes que eu custei a entender do Karl Marx é a mais-valia. Winston, a mais-valia é o seguinte, a gente tem que entender, para você que é empreendedor, você que é uma empreendedora, sabe muito mais que eu, existem 5 fatores da produção que a economia fala. A terra, o trabalho, o capital, a capacidade empresarial e a capacidade tecnológica. Só que para o Karl Marx, a única coisa que vale é o trabalho. Então ele acha o seguinte, que o empreendedor tem que estar lá, tem que alugar um local, pagar todos os impostos, entrar com todas as despesas e no final, aquele lucro que ele tem, ele seria obrigado a dividir com todos os trabalhadores. E o que acontece isso? Ninguém quer mais empreender. Lógico, ninguém. Se tiver prejuízo, ele vai dividir o prejuízo com os trabalhadores? Não, negativo, eles só querem o lucro. E aí é uma ideologia fadada ao fracasso. Infelizmente, as pessoas
O Winston está completamente certo, é totalmente fadado ao fracasso. E aí, só que essa teoria marxista, ela deu origem a brutais ditaduras. Existem conceitos e livros que falam mais de 100 milhões de mortos. Olha que na Segunda Guerra Mundial, que já foi uma coisa terrível que aconteceu no mundo, morreram em torno de 24 milhões de pessoas. E aí o marxismo deu origem a essas ditaduras brutais com 100 milhões de mortos. E aí essa teoria deu origem a várias outras correntes, né? Eles não têm uma corrente única. Então tem o marxismo-leninismo, tem o trotskismo, tem o maoísmo, que era de Mao Tse Tung na China, e tem o marxismo libertário. E eles querem, no fundo, colocar a goela abaixo da gente, entre aspas agora, o marxismo democrático. Coisa que nunca vai existir. E tem o bolivarianismo, né? E tem o bolivarianismo, exatamente, o mais novo agora. Que o PT também estava embarcando no mesmo barco deles lá. Com certeza, nós escapamos dessa, graças a Deus, e a gente pode falar muito bem nisso, porque essa história, essa é uma página virada. Bom, mas falando nesse introito, eu vou entrar agora na diferença entre o socialismo e o comunismo. Bom, como funciona isso? Para os marxistas, primeiro tem que haver a implantação do socialismo. Quer dizer, um governo forte, uma ditadura que forçaria todos os empreendedores e produtores rurais, Winston, a dividir seus lucros com o Estado, com o governo, certo? Então, esse pessoal tinha que entregar seus lucros para o governo. É mais ou menos assim como eu vou fazer aqui, eu vou lançar mão de um artifício que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, assistir um filme dele, recomendo assistir os filmes dele. É o seguinte, a sociedade está aqui. Aqui estão os donos de fazenda, os capitalistas, os donos das empresas, e aqui está o trabalhador comum. Então, é estabelecida a ditadura do proletariado, e aí vem uma força com os militares, os políticos marxistas e a polícia secreta, esmagando esse pessoal aqui que era da elite rica, esmagando, até transformar numa coisa só. O milionário capitalista com o proletário, com o trabalhador. Só que aqui por cima fica uma nata, fica uma camada de políticos, de elementos principalmente da polícia secreta, que toda ditadura socialista tem, e também dos militares. No meu ponto de vista, esse pessoal que está aqui em cima é como se fosse uma nobreza socialista. Uma casta. É uma casta privilegiada, onde todos os recursos que são explorados das pessoas que produzem, todas as riquezas, são priorizadas para esse pessoal e as migalhas são distribuídas para o povo. Então, essa é a primeira implantação do socialismo. Isso não é falado, né? Não, isso não é falado. O discurso é que depois que eles implantarem, isso vai ser igual para todo mundo. Mas exatamente, nunca vai ser. Mas nunca vai ser. Na verdade, nunca será. Essa classe que vai ser esmagada, ela vai virar tipo um escravo, um servo dessa caixa dominante. Com certeza. Então, esse é o primeiro estágio do socialismo. Depois desse estágio, Karl Marx dizia o seguinte: olha, depois desse estágio vai haver uma paz total, uma igualdade total, não vai haver nem governo nem Estado, que aí eles chamam que é o comunismo. Então, na verdade, o comunismo nunca aconteceu, Winston. E nunca vai acontecer. E nunca vai acontecer, exatamente o que eu ia dizer, que sempre vai haver o primeiro estágio, que é o socialismo com a ditadura. E aí, senhora, o senhor vai pensar assim, pô, Jeff, você tá maluco? Isso aconteceu em algum lugar? Aconteceu, minha senhora. Aconteceu na Rússia, na China, no Camboja, no Vietnã. Coreia do Norte. Coreia do Norte, que é o maior exemplo. Cuba e na Venezuela. E o nosso país chegou bem próximo. Mas, graças a Deus, a nossa democracia foi mais forte. Povo na rua. Se o povo não tivesse ido pra rua... É verdade. Olha, estamos igual a Venezuela, né? Tem cachorro, nem gato, nem pombo mais na rua. Porque já comeram tudo lá. Grande verdade. E aqui também seria igualzinho. Então, o povo na rua libertou o Brasil desse destino horrível. Por favor, Jefferson. É verdade. Bom, então, senhores, é essa a situação. Isso aconteceu, corre esse risco e pode acontecer com o país. Tem um termo hoje que está muito em voga, o pessoal até gosta de falar, que acha que isso reúne dois lados, né, da moeda, que é a social-democracia. Pô, dá para você passar um pouquinho para nós o que significa isso? Bom, claro, com prazer. A social-democracia é um modelo de organização política e econômica que também é socialista, mas ela é um socialismo atenuado, meus amigos. Na verdade é o seguinte, o socialismo entende que o governo, que o Estado tem que ser muito forte. Ele tem que controlar tudo, a vida do cidadão, inclusive a economia. O oposto do socialismo seria o livre mercado. Certo? Então, o que o governo faz? Ele deixa um pouquinho de produção da iniciativa privada, ela é tolerada, mas o Estado continua muito forte. Então, quais foram as raízes da social-democracia? Vamos falar um pouquinho da Revolução Russa de 1917. Tinham duas correntes entre os revolucionários russos, os bolcheviques e os mencheviques.
Os bolcheviques, eles eram mais violentos e queriam a imposição do socialismo pelos métodos mais violentos. Já os mencheviques, que eram os chamados social-democratas, queriam uma abordagem mais gradual nisto, não violenta. Queriam impor o socialismo... PSDB. Isso. Vamos dar o nome. Partido da Social Democracia do Brasil. Exatamente. Presta atenção, hein? Queria uma abordagem assim, não violenta e impor o socialismo pela vontade da maioria. Os primeiros governos da Revolução Russa, quando os comunistas tomaram o poder, no Lenin e no Stalin, esse pessoal mais violento, que eram os bolcheviques, assumiam o poder. Então foi um período muito negro, onde houve mais fuzilamento sumário. Violento, né? Não havia julgamento, a pessoa simplesmente era fuzilada, expropriação, o camarada era dono de uma fábrica, era expulso lá, botava o camarada no chão, fuzilava o cara, expulsava o cara dos apartamentos, das casas, das fazendas, etc. Bom, passado esse período mais negro, por volta em 1953 o Stalin faleceu. E aí assumiu o Nikita Khrushchev. E aí a economia da Rússia, Portal e Winston, estava entrando em colapso, justamente porque ninguém queria mais empreender sobre uma situação dessa. Aí os teóricos socialistas pensaram assim, bom, a gente tem que partir para a social-democracia, a gente tem que amenizar um pouco o nosso regime. E aí os mencheviques assumiram o poder em detrimento dos bolcheviques, que eram chamados já a velha guarda. Então os bolcheviques ficaram em segundo plano, os mencheviques assumiram a parte mais importante, mas não sem morte, porque na verdade os mencheviques mataram, fuzilaram esses bolcheviques que estavam no poder durante os 2 governos iniciais. Vai tentar ir com um pouco de menos sede ao pote, né? Vamos dar uma amenizada, exatamente. Ver se atrai algum empresário. E agora o poder é meu. Agora você está fuzilado ou preso. Bom, enfim, aí o que aconteceu? Um pouquinho de iniciativa privada, um pouquinho de livre mercado salvou a então União Soviética, salvou a Rússia do colapso econômico, do desabastecimento. Isso que está acontecendo na Venezuela agora, que não tem comida no supermercado. Não tem engenhos, não tem remédio, as pessoas morrendo, esse tipo de coisa. Então eles conseguiram salvar. Então os senhores veem que a iniciativa privada, que o livre mercado é tão bom, que salva até um sistema que não presta como o socialismo. Né? O que acontece hoje na China também. Exatamente, a China. Porque ela tem esse lado econômico mais libertário, né? Exatamente. Winston, você tocou num ponto agora interessantíssimo. A China é um caso de estudo muito sério, porque ele é totalmente socialista, totalmente comunista na política, mas ao mesmo tempo ela flexibilizou a iniciativa privada, de uma forma assim que está surpreendendo o mundo. Mas realmente com livre mercado mesmo. Mas sem liberdades individuais. Sem liberdade política. Você não pode cultuar um outro partido político, religião, etc. Mas não é o caso. E lá é engraçado que a política anda sempre junta com o militarismo, né? Com certeza. Militar e político. A diferença do militar da China é que o militar no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele representa o povo, né? É o povo em armas. Então, os militares estão ali para defender o povo. No caso da China, os militares estão ali para defender o Estado. Eles não estão ali para defender o povo. Tá? Não existe democracia. O povo não importa. O que importa é o Estado. Então, nós temos que fugir disso. Por isso que a Venezuela está como está, né? É verdade. Mas aí, meu amigo, continuando, então esse foi o nascimento da social-democracia na antiga União Soviética, na Rússia. Mas na década de 80, sociedades mais democráticas, como a Alemanha Ocidental na época, né, ainda tinha o Muro de Berlim, a Noruega, a Suécia, enfim, os países nórdicos, tiveram a social-democracia no seu governo. Bom, a social-democracia ainda tem muito controle de intervenção sobre o Estado, os impostos eles são muito elevados e o livre mercado não funciona. Nós vemos exemplo também da Suécia recentemente, que era um país que nós tivemos a oportunidade de visitar, acho que alguns de nós, eu visitei na década de 80, era um paraíso, era uma maravilha. Mas os suecos, eles começaram a abrir muito para a imigração dos islâmicos e hoje em dia é o país que tem o maior índice de estupros na Europa. Não é um país seguro para se viajar, infelizmente. E aí está tendo uma reação da direita na Suécia para tentar reverter esse problema. E se você falar mal de um islâmico lá, você é achincalhado, a sua reputação é totalmente suja, eles podem te processar, você perde seu emprego. Tem uma série de... A sociedade, a mídia como um todo, né? Isso aí faz parte, Portal, de um assunto que a gente vai conversar aqui, que é o marxismo cultural, mas vai ser a próxima pergunta. Então, findo aí a sua parte de social-democracia. Só esse fabianismo, como o pessoal costuma falar por aí, isso. É o que? É esse socialismo um pouco mais leve, assim? Exatamente. O socialista fabiano, e a gente tem um exemplo claro aqui, que é o Fernando Henrique Cardoso, é um marxista intelectual fabiano. A sociedade fabiana foi uma sociedade na Inglaterra, no século XIX, que privilegiava, procurava diminuir as desigualdades entre os
os donos das empresas e os proletários. Era uma sociedade chamada Fabiana por causa de um general romano, Fábio, que não me lembro o nome agora, mas esse general ele nunca procurava um enfrentamento direto, ele sempre procurava desbordar o problema, desbordar o inimigo e atacar a retaguarda. Então os fabianos, agora tem uma coisa interessante, o símbolo deles, sabe qual é? Portal. É um lobo vestindo uma capa de cordeiro, de ovelha. É incrível. A gente até pode fazer um outro programa explorar um pouquinho mais esse assunto, mas é interessante falar nisso, no socialismo fabiano. Também é mais para a social-democracia, eles não são tão fortes como o pessoal da extrema esquerda. Tem o mesmo objetivo final, só que vão mais devagarinho. Exatamente, comendo o mingau pelas beiradas. Exatamente, não tem o enfrentamento direto, tem o desbordamento. Obrigado. Assim, tentando só fazer uma revisão aqui do que muitas informações, obrigado. Claro. Eu acredito que nossos internautas estejam aí adorando o nosso debate, a nossa entrevista. Mas eu achei interessante aquela abordagem do amigo lá, né? De Marx, o Engel, que era um milionário, mas que gostava do socialismo, né? É verdade. Lembra o Soros atual, né? Um milionário exatamente. que fomenta o socialismo no mundo. É verdade. Porque eu acho que ele quer permanecer rico, né? A maneira de permanecer rico é implantar um socialismo /comunismo. É verdade. Que oprima o povo e ele continue. Ele vai fazer parte da casta dominante, continuar dando as cartas. Então, para os grandes empresários, é um grande negócio o comunismo. Só que a gente tem que ter cuidado que na Rússia, né? Logo que o comunismo se implantou, com a ajuda de alguns empresários, né? Claro. Eles costumavam dizer: estou comprando a corda com os empresários para enforcá-los. Para depois enforcá-los. Isso, Karl Marx falava isso. Temos que ter, eles têm, né? Tem que ter esse cuidado, quem defende, os empresários que defendem o comunismo, porque eles podem ser vítimas do seu próprio monstro, né, que estão alimentando. É verdade. O marxista, ele chama todo empreendedor, toda pessoa que empreende, todo patrão de burguês. É a burguesia. Então eles odeiam a burguesia. Eles odeiam. E você falou num ponto muito importante do George Soros. O George Soros é um homem muito idoso, mas é um homem trilionário, bilionário. Então a gente pensa até, tem algumas correntes de pensadores que falam do metacapitalismo, quer dizer, ele é além do capitalismo. Ele acredita que implantando governos socialistas ao longo do mundo, ele vai poder controlar o país. Ele tem tanto dinheiro, que ele tem mais dinheiro que muitas economias de muitos países. Por isso que ele doa tanto dinheiro para uma fundação chamada Open Society, a Fundação Ford, a Fundação Bill Clinton. E essa fundação sustenta a mídia que defende o marxismo, sustenta os blogs que defendem o marxismo. É esse o perigo, porque, na verdade, Portal News, nós estamos lutando contra pessoas muito poderosas. E ruins, né? E ruins, e mais. Lembrou até a música agora, essa aí, a burguesia fede, né? A música do Cazuza. Exatamente. Então já dá para entender qual era o raciocínio de Cazuza. Dele, né? na época, exatamente. Pessoal, não é brincadeira não. Esse papo que vai ser um pouco longo, vamos chegar até mais 8 horas da noite debatendo, mas convide os amigos para assistir a nossa live, nosso programa, porque isso é conhecimento. Então a gente precisa passar isso adiante. Que as pessoas precisam entender quem são esses socialistas, né? PT, PSDB, MDB, PSOL. Esse pessoal não quer o bem da sociedade, eles querem o poder, às custas do sangue da sociedade. Mas eles não podem falar isso. Daí, né, o lobo impede de cordeiro. Né? Exatamente. Então, eu estou convencido que a luta do Bloco Movimento Brasil, a luta da direita, a luta de Bolsonaro, a luta agora do general Paulo Chagas, aqui, que é pré-candidato ao governo do Distrito Federal, a luta de todos nós que queremos um país decente, conservadores, né? Os direitistas. Verdade. Na verdade, é uma luta do bem contra o mal. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Compartilhe essa live aí para que as pessoas possam assistir e se esclarecer das coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Jefferson, você já concluiu essa resposta? Com certeza, podemos passar para a próxima, não tem problema. O conservador ou direitista, ele pode ser considerado nazista, porque eles adoram chamar quem é de direita de fascista. Né? É verdade. Bolsonaro não tem nada de ultradireita, nada de extrema direita. Ele é uma pessoa de direita, como eu sou, uma pessoa do bem, que é o bem do país, é um conservador. Só isso, não tem nada de extrema direita, mas eles insistem, né? Então fale um pouquinho. Com certeza. O conservador pode ser considerado um nazista, um fascista? Não pode, Winston. Eu falo isso com toda certeza pelo seguinte, olha, o partido nazista era o Partido Nacional Socialista. E sabe qual era o nome dele?
A tradução ao pé da letra, vocês podem ver na internet, é o seguinte, ó, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Então, minha gente, o pior que pode ser é o PT de lá, minha gente. Trabalhadores da Alemanha. O Hitler conseguiu convencer todas as pessoas que esse é um caminho do bem. E o nazismo, na minha opinião, ele é como se fosse um irmão do socialismo. Eles vêm para e passam. Só que eles estavam surgindo na Alemanha por volta dos anos 20, e aí o Hitler teve a ideia e copiou muitas coisas do nazismo. Por exemplo, o nazismo, ele não permite o livre mercado. Ele é totalmente travado. O que acontecia? A economia era totalmente controlada pelo governo. O nazismo, além de expropriar a propriedade dos judeus, que era um povo muito rico, ele pegou o dinheiro e deu na mão de alguns capitalistas dele. Então, como eu falei, da social-democracia, muito parecido aí com o socialismo, tinha um pouquinho só de iniciativa privada, mas não tinha livre concorrência. O governo pegava dinheiro emprestado, dava na mão de alguns produtores, de alguns capitalistas, e esses capitalistas tinham isenção de impostos. Então a sociedade era totalmente controlada. Isso lembra muito aquela parte aí do Eike Batista, né, que recebeu muito dinheiro do nosso BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Wesley e o Joesley, que também recebeu muito dinheiro. O Odebrecht, que trocava muitos favores com eram os escolhidos, o governo, né? Eram os empresários escolhidos ao sucesso. Exatamente. E a Receita parece que não podia ficar vigiando muito, não. E era controlada, porque eles controlavam o Estado, controlavam o governo, né? Bom, e aí esse sistema nazista a gente pode chamar de capitalismo de Estado. Na verdade, não é a livre iniciativa, é o Estado coordenando a produção. Você vai fazer construção civil, você vai atuar na medicina, você vai atuar na produção de gado, etc. Tudo controlado. E que a gente chama agora que é o capitalismo compadrio. Eu te dou dinheiro, te dou isenção de impostos, você dá dinheiro na minha eleição. Certo? Bom, então o nazismo é muito parecido com a social-democracia na Rússia. Então, eu coloco aqui, com muita calma, muita tranquilidade, que o conservador e o direitista, ele é contra os regimes totalitários. Ele é contra tanto ao socialismo e ao comunismo, e ele também é contra o fascismo e o nazismo. Então, eles usam aquela máxima, né? Acusar os adversários dele do que eles são. Exatamente. Por isso que eles acusam os direitistas, os conservadores, de fascistas, nazistas. Mas nós não somos. Quem são eles. Exatamente. Está aprovado. Está aprovado aqui. E o conservador, ele é muito atrelado aos costumes sociais. Ele acredita muito na nossa religião judaico-cristã, nos nossos costumes. E também pretende ser um liberal sob o ponto de vista econômico. O que o liberal quer? Que muita gente empreenda, que o senhor aumente a sua lanchonete, a sua sorveteria, o seu trailer, que a senhora aumente seu cabeleireiro, abra uma filial, empregue mais gente, porque isso é multiplicação da riqueza. Claro. Isso não traz miséria, isso traz independência. É o livre mercado. É isso que o liberal, que o conservador prega. Mas aí o poder nas eleições vai mudar de mão. E eles não querem que mude Não, eles querem o poder. Então eles querem o comunismo. Querem o comunismo, para se manter no poder. Vamos se ligar aí, gente. E aí, para encerrar, Winston, eu vou te falar aqui uma frase do Ronald Reagan, dizia o seguinte, abre aspas, o melhor programa social para um trabalhador é a conquista de um emprego. Então, não tem negócio de vale gás, Bolsa Família, nada. Dá um emprego para esse homem. Dá um emprego para essa mulher. Essa mulher vai ter o 13º, vai ter o dinheirinho dele, vai ter autoestima. Os olhos dessa pessoa vai brilhar. Isso é muito importante. Satisfação dela com o trabalho dela, né, o esforço da pessoa. Ela vai estar sustentando a família, colocando comida em casa, criando os filhos. Pelo esforço dela e não por estar recebendo a benesse do Estado. Eu vi um vídeo da Margaret Thatcher, né? Isso. Primeira-ministra da Inglaterra. Conservadora. Né? Conservadora. Ela tirou a Inglaterra da crise e a Inglaterra está hoje do jeito que está. Dama de ferro. Dama de ferro. Tem um vídeo dela muito interessante, que ela fala assim, os socialistas, eles querem que as pessoas que ganham menos se aproximem das pessoas que ganham mais em termos de salários. Perfeito. Então nós vamos ter aqui, ela fez assim, ela usou as mãos dela mesmo para mostrar. Está aqui, o que o socialismo quer? Ela quer isso aqui. Quem ganha mais aqui, quem ganha menos aqui. O que o conservador quer? Que quem ganha menos aqui no socialismo, ganha aqui. Ganha mais até do que quem ganharia mais no sistema socialista. E quem está? Os empresários que se arriscam, podem hoje ser ricos, mas amanhã podem estar pobres, vão ganhar aqui. Então a diferença é maior. A diferença é maior. Só que o povo, o trabalhador, que antes no socialismo ganharia aqui, vai ganhar aqui. Então o que é melhor? Então eu tenho a impressão, muitas vezes, que o socialismo é um sistema de inveja. É verdade. Porque não quer que a pessoa prospere, quer que todo mundo
mal. Lá Agora, embaixo. claro, ele não, né? O político, o socialista, ele vai estar bem, né? A polícia secreta. A polícia secreta, todo mundo vai estar bem. Vai ser a casta Com dominante. certeza, exatamente. O povo se ferrando. Resumindo, né, que tu falou, o conservador quer que nivele por cima. Isso. E já o socialista quer que equipare por baixo. Por baixo. Né? Então, Essa é a diferença. Massacra aqui, deixa todo mundo aqui, vai ter aquela casta. Aí vai dizer, mas todo mundo estão ganhando perto, parecido. Mas, pô, igualdade. Na miséria, é isso? Igualdade. Igualdade para baixo. Então vamos jogar para cima, né? Tem uma outra expressão, a segunda, agora a social-democrata foi a primeira, que é o tal do marxismo cultural. Bom, fala perfeito. um pouquinho pra gente aí. Tá bom. Muito em voga, principalmente pela esquerda, adora, venera esse sistema. E essa... verdade. Na verdade, o marxismo cultural, a situação é o seguinte, tem algumas páginas que os próprios marxistas, eles fogem desse conceito. Eles têm medo que a gente abra esse pano e mostre essa deficiência, esse obscurantismo deles. A história do marxismo cultural começou com um filósofo italiano, marxista, muito famoso, que eles usam muito, é o Antônio Gramsci. Isso é terrível. Esse camarada foi terrível. Ele faleceu na década de 20 ou na década de 30, numa prisão lá que o Mussolini botou ele preso. Como eu falei, os fascistas, que eram Mussolini, eles se opunham aos comunistas. Eram como se fossem dois irmãos, filho da mesma mãe, que um queria destruir o outro. E aí, como o Gramsci era comunista, socialista, ele prendeu o Gramsci ali até a morte dele. Bom, o Gramsci, ele identificou, lá nos anos 20, como destruir a sociedade ocidental. Ele identificou que a cultura da sociedade ocidental era o maior empecilho para que o socialismo prosperasse no mundo. Valores arraigados, né? Pessoas que não iam titubear para outra coisa, cristãs, judaicos. Exatamente. Então temos que destruir isso. Família unida. Família unida. Exatamente. Então, os 3 pontos, Winston e Portal, que eles queriam e querem e vão querer destruir. Bom, primeiro, a fé no Deus de Israel, certo? A religião judaico-cristã que nós herdamos dos israelenses, dos judeus. Segundo ponto, a razão filosófica dos gregos. Por quê? A filosofia marxista, ele quer destruir o raciocínio lógico que os gregos tiveram, que foi absorvido pela cultura dos romanos e nos chegou aqui a nossa cultura ocidental. Platão, Sócrates. Todos esses filósofos, eles são tudo no lixo. Joga tudo no lixo e assume Engels, Olha Marx, a doença Bakunin, que é a mente dos etc. comunistas. Tá certo. E o terceiro ponto, Winston, não menos importante, que é o pensamento jurídico de Roma, esse ordenamento jurídico que a sociedade ocidental tem. Porque o marxista, ele quer impor as ideias dele. Por exemplo, se você prender um marxista, a sua lei está errada. A lei do país está errada. A gente está vendo isso hoje em dia, né? Vários deputados, vários senadores dizendo que simplesmente está errado. Que o Lula foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, mas tem que soltar o Lula de qualquer maneira. Posso só dar um parênteses aqui nessa Claro. fala, nesse terceiro item? Sim. Ó, gente, hoje meu filho está fazendo faculdade de Direito aqui em Brasília. E na aula de hoje, o professor entrou na sala e me contando na hora do almoço. Tratou do tema direitos humanos. E aí ela defendendo na sala de aula, olha o marxismo cultural aí. Terrível. Defendendo na sala de aula que uma pessoa que mata uma outra para roubar, estuprar, seja o que for, ela não é culpada. Não, exatamente. Quem tem a culpa é o Estado. A pessoa tem uma índole ruim, mata uma outra, para oferir lucro, ou para, sei lá, ter prazer, sei lá o que ela fez aquilo, e o culpado é o Estado. Então, eles acreditam nisso, é uma inversão total. Isso eu acho que é o marxismo cultural. Exatamente, esse é o E marxismo meu filho, cultural. graças a Deus, levantou e falou: a senhora, não estou entendendo, de onde a senhora tirou isso? Debateu, a sala ficou dividida, houve então uma conscientização melhor daqueles alunos. Se meu filho de repente não tivesse interferido, Ela poderia ter falado ela o que ela teria quisesse. dominado algumas mentes aí para o marxismo cultural. Exatamente. Uma coisa que tem que deixar claro, né? Crime é escolha. Crime é escolha. E se o cara escolheu cometer o crime, ele tem que ser punido por isso. É verdade. Então o que a gente imagina é que o grande problema da criminalidade seja a impunidade. Esse é o grande... A impunidade leva ao crime, porque os caras sabem que se fizer isso não vai ter problema, então, opa, é um caminho. Então, o conservador é isso. Nós queremos o quê? Queremos escola sem partido, não queremos que isso que aconteceu hoje da sala de aula do meu filho lá na faculdade volte a ocorrer em outras faculdades e lá mesmo.
que as pessoas deem a aula transmitindo conhecimento. Exatamente. E não tentando fazer a cabeça dos jovens para o marxismo cultural. Exatamente. Né? Por isso o Bloco, por isso os conservadores defendem escola sem partido, defendem bandido na cadeia, defendem a redução da maioridade penal. Prisão para condenado de segunda instância. Porque a pessoa de direita, Bolsonaro, por exemplo, são pessoas do bem. Nós queremos o bem para a sociedade e eles querem o mal. Por favor, Jefferson, pode ir. Mas aí, continuando. Mas aí, meus amigos, então esse tripé aqui que o Winston falou muito bem aqui no Pensamento Jurídico de Roma, tem um exemplo maravilhoso sobre isso. E a fé em Deus Israel, por isso que eles atacam tanto a nossa igreja. Em 1923, 3 filósofos também, que eu vou me permitir ler aqui, Max Horkheim, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, eles criaram e começaram a trabalhar em Frankfurt, o que ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Só que esse trabalho deles foi interrompido com a ascensão do Hitler ao poder. Em 1933, o Hitler assumiu o poder e eles fugiram e foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles se refugiaram na Universidade de Columbia, em Nova York. Você vê que os socialistas eles se protegem muito. Né? E aí depois eles causaram um mal muito grande à sociedade americana, porque eles foram acolhidos por uma nação que os acolheu, que mandou tropas para combater os nazistas, que perdeu sangue na guerra, e eles escreveram coisas que causaram muitos problemas. Os hippies da década de 60 foram frutos desses escritos aí, principalmente Herbert Marcuse, que falava do uso das drogas, do sexo livre, da promiscuidade, da pessoa não querer trabalhar, etc. Causaram sérios problemas para a sociedade americana. Gramsci, com reflexo para a gente. Mas aí essas pessoas retornaram à Alemanha em 1950. Depois que o nazismo caiu, eles retornaram, claro. Mas aí naquela época tinham 2 Alemanhas, a Alemanha Oriental e Ocidental. Uma era comunista, socialista com os russos, e a outra ligada mais economicamente aos Estados Unidos. Para qual que eles foram? Para a Oriental? Claro que não. Não, foram para a Ocidental, claro, né? Causar, né? Para a Ocidental. E aí eles pensaram o seguinte, novamente, como que nós vamos destruir a sociedade ocidental? Aí eles pensaram assim... Mente voltada não, é do mal mesmo, é do mal. Pô, eu não vou associar. Aí eles vieram e pensaram assim, não, vamos voltar àquela história aqui do proletário contra o capitalista, do trabalhador contra o explorador, que é o empreendedor. Mas aí na Alemanha, em 1950, com o dinheiro do Plano Marshall, os capitalistas começaram a desenvolver os salários dos trabalhadores aumentando, os trabalhadores consumindo, felizes, ninguém queria embarcar nessa, porque o trabalhador queria ganhar mais e o sonho dele era ser um empreendedor e ganhar mais dinheiro e ficar rico, lógico. Aí não deu, mas aí os caras tiveram a sacada. Pessoal do mal. Qual era a sacada? Identificar os grupos minoritários na sociedade para dividir a sociedade. Então lançaram os homens contra as mulheres, o feminismo. Lançaram os negros contra os brancos, no caso dos Estados Unidos, Brasil, o racismo. Os homossexuais contra os heterossexuais, a homofobia. Minha gente, a palavra homofobia, ela veio de estudos de psiquiatras que... todo mundo sabe aqui que existe serial killer. Então tem serial killer que mata criança, tem serial killer que mata mulher e tem serial killer que mata homossexual, homoafetivo. Então, os psiquiatras, o termo homofobia era daqueles serial killer que matavam os homossexuais. Eles trouxeram esse nome. Se você fizer alguma crítica a um homoafetivo ou homossexual, ele diz na tua cara que é homofobia. E graças ao Bolsonaro, o pastor Feliciano, essa legislação não passou. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Um outro ponto importante é jogar os cristãos contra o islâmico. Islamofobia. Então, quando um cristão fala assim, nós temos que preservar a cultura ocidental, islamofóbico, covarde. Quando um islâmico esfaqueia uma senhora lá e mata, eles, bico calado. Os jornais, bico calado. A imprensa, cala a boca. Então, essa é a situação. E aí também vem a ideologia de gêneros. Por isso que nós, conservadores, lutamos para unir o nosso país, sulista com nordestino, com nortista, negro com branco, homossexual com heterossexual, isso. Homens e mulheres, preservar a família, preservar as crianças, acabar com essa ideia maluca que vai falar agora, que é a ideologia de gênero. Tá? Então, por isso que nós, direita, nós conservadores, nós não somos fascistas, eles são a esquerda, socialistas, comunistas, esses são os fascistas, porque eles nos acusam do que eles são. Bolsonaro não é extrema-direita, é como eu, é como ele, como nós, conservadores, pessoas de bem, que querem o bem da sociedade. Nos ajudem. Por favor, Jefferson, continua a sua. Então, o último ponto que eu ia bater aqui é ideologia de gênero, né? É um problema muito sério. Por exemplo, um país como a Inglaterra, que já tem essa política, é um país bem à esquerda, bem social-democrata, já tem crianças já que começaram há 5, 10 anos atrás, essa ideologia de gênero, muitos índices de crianças com psicólogo, psicanalista. Porque o menino, uma hora ele se enxerga menino, uma hora ele se enxerga menina. Isso aí é um mal muito grande.
E o deputado Jair Bolsonaro nos defendeu nossas crianças ali, pagando um preço caro. Bom, toda essa divisão na sociedade deságua, senhores, no politicamente correto. O que é o politicamente correto? O politicamente correto é uma régua que eu meço as pessoas se forem meus amigos. Por exemplo, se o Winston aqui for meu inimigo político, e o Winston fala mal assim, as mulheres lavam a louça mal. Aí eu vou, machista, homofóbico, falo mal dele. Fascista. Se o Portal é meu amigo, aí o Portal fala um negócio horrível aí contra os homossexuais. Aí eu fico calado. Tipo Lula chamar Grêmio duro. Não foi nada. Abafou. Ninguém fala nada. Então, o politicamente correto... chamar o Bolsonaro de estuprador. O politicamente correto é como se fosse uma régua que você mede o seu amigo ou o seu adversário e você ataca ele com essas armas aqui que eu listei agora para os senhores. E a grande mídia apoiando. Apoiando, completamente. Bom, essas ideias, elas foram pensadas por esses marxistas e foram injetadas nos sindicatos, nas escolas, nas universidades, nos partidos políticos, na mídia, principalmente na televisão e no rádio. E penetra direto. A única mídia hoje em dia que eu acho que está um pouco descontaminada é a mídia livre, Facebook, WhatsApp, que aí você cria os seus grupos lá de conservadores. Mas a gente vê claramente, por exemplo, programas assim, não quero citar aqui a emissora, mas claramente defendendo os políticos de marxista. Em todos os assuntos. Eu vi uma determinada jornalista falar uma época da Dilma, naquele problema da economia, ela dizia assim, coitadinha da Dilma, a Dilma é já assim porque não tem marido. Não, é ridículo. A construção absurda, é ridículo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma mulher totalmente incapacitada para ser presidente, mas enfim. Não tinha que falar, falou essa besteira aí. Falou uma besteira dessa. Bom, então é esses valores. Então é a substituição dos valores cristãos por valores do politicamente correto. Nisso resume o marxismo cultural. E eles negam isso tremendamente. É como se o Satanás negasse o diabo. Não, o diabo não existe. Não existe, acabou. Mas ele está lá fazendo a desgraça dele lá. Então isso se resume o marxismo cultural. Ó, gente, vamos acompanhar. Eu acho que vamos mais algumas perguntas aqui hoje. Mas, por favor, continuem a pesquisar. Usem esse programa de hoje como um alerta. Procurem entender o que está acontecendo. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. Mas isso não basta a ajuda de vocês que estão nos assistindo aqui. Procurem os amigos de vocês, os parentes de vocês, os vizinhos de vocês. Compartilhem esse programa, essa live, para que as pessoas conheçam a verdade. Porque não podemos contar com a grande mídia. A grande mídia está aliada com esses comunistas, socialistas, fascistas, nazistas, essas pessoas que desejam o mal da sociedade, né? E você, internauta, se tiver alguma dúvida, quiser participar, vai no comentário, bota essa dúvida aí, que daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha para ouvir o que vocês têm de dúvida para passar para nós, tá bom? Sacanhe não. E qualquer pergunta será bem-vinda, tá? Jefferson, como o socialismo ocorreu no Brasil? Como eles entraram no Brasil? Okay. Como isso aconteceu? Bom, vou falar um pouquinho de história agora. Senhores, o socialismo sempre incidiu, principalmente nas grandes capitais, nos centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país, né? Nas greves operárias do século XX. E aí, inicialmente, ele foi reprimido, como se fosse um problema policial. Bom, em 1935, nós tínhamos aqui um oficial do Exército chamado Luiz Carlos Prestes. Esse homem era um homem brilhante, inteligentíssimo. A média dele na Academia do Realengo era acima de 9,6, era um espanto de inteligência. Só que ele tinha um grande problema, ele era marxista, leninista, convicto. Em 1935, ele tentou uma revolução, tomar o poder pela força, fazendo a sublevação de unidades do Exército. Essa revolução aconteceu em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. Bom, o que aconteceu isso? Os quartéis se sublevaram e aí foram realizadas execuções sumárias de militares que discordavam do movimento e dos civis, certo? Mas aí, com o tempo, tropas do Exército de outras localidades, em Natal e Recife, tomaram ali as posições. No Rio de Janeiro, a coisa também foi muito ruim. Tinha um regimento de infantaria ali na Praia Vermelha, esse regimento foi sublevado e vários oficiais de praça que não participavam do movimento foram cruelmente assassinados, com um tiro nas costas,
Covardia mesmo, na Urca. A coisa foi séria. E aí o presidente teve que chamar tropas realmente, as tropas entraram de outros regimentos que ficaram fiéis ao governo, e aí com tiro de artilharia, ali na Praia Vermelha, que era irmão matando irmão, brasileiro matando brasileiro. Isso é socialismo. Infelizmente é isso. Socialista. Só uma curiosidade. Eles nunca vão admitir isso, nunca. Eles vão sempre esconder. E a hora que eles puderem fazer de novo, vão fazer. Exatamente. E também em Natal, em Recife, as tropas do Exército foram apoiadas pelo povo. O povo que teve a família ali sendo vilipendiada, estuprada, ficaram com ódio daqueles caras, no caso, os socialistas. E mesmo assim, os socialistas podiam ter prendido, não executado. Prendia o cara, amarrava o cara e deixava o cara no canto e esperava o que ia acontecer. Não, eles não fizeram isso. Foram lá e fuzilaram covardemente. Bom, eles foram sufocados e logo em seguida o Partido Comunista foi proscrito do país. E a coluna Prestes, que momento ela surge? A coluna Prestes surgiu em 1927, também foi Foi antes? Foi antes disso, exatamente. O Prestes, ele era um capitão, era tenente do exército, deu baixa, mas ele é conhecido como Capitão Prestes. E ele liderou uma coluna na região de Mato Grosso do Sul, chegou até a Bolívia. Essa coluna foi lá roubando, matando também, mas naquela época o país não tinha a comunicação que tem hoje em dia, né? Estilo Lampião. Então, o governo, exatamente, o governo custou a reagir e ela se desbaratou por si só. Quer dizer, o mal se encerrou por si. Ele não teve grandes movimentos. E voltou com essa chamada intentona comunista. E o governo não fez o que tinha que fazer na época. Exatamente, deixou ele vivo, eles voltaram. Bom, ficar ligado. Minha gente, em 1946 o Getúlio Vargas é deposto e a gente tem uma Constituição altamente liberal. E aí o Partido Comunista volta. E aí um integrante do Partido Comunista, que eu quero lembrar os senhores aqui, Jorge Amado, todo mundo sabe quem é Jorge Amado, escritor baiano. Ele é um homem muito rico, filho de um coronel do cacau, coronel que eu digo, mas era um homem muito rico do cacau, não era coronel do exército, nem da época. Manda-chuva da área. E olha só, pode procurar na internet que tem uns vídeos do Jorge Amado já com cabelo branco se arrependendo de ser socialista, porque ele viu a realidade que a polícia secreta, como você falou aqui, fuzilava as pessoas da mesma forma que a polícia dos nazistas fazia também. Então ele se arrependeu. Bom, de 46 até 64 nós vivemos um período comunista, mas aí próximo de 1964 houve uma polarização muito grande entre a esquerda, que queria implantar uma república socialista, incorporar o Brasil à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí, infelizmente, seguindo um clamor popular para defender o país de uma ditadura socialista, os militares interviram no poder. Interviram e houve 21 anos de governo militar. Teve um clamor grande aí nessa época para ele intervir. Não foi assim, exatamente, entrar no governo não, né? Ele não interviu. A mídia até recentemente... Povo na rua, a gente viu a capa do Jornal Globo, no editorial, o próprio Jornal Globo, à época, pedindo para os militares entrarem para não deixar isso aqui virar CNBB, um país comunista. Igreja Católica em Mas depois a Globo veio a negar, né? A Globo negou, né? Os filhos do Roberto Marinho vieram a negar. CNBB, Igreja Católica, Povo na Rua... empresários, a massa de empresários, a massa da população. Teve a marcha da família. Isso. Um monte de pessoas no Brasil inteiro. De golpe, não houve golpe, não houve revolução. O que houve foi o Congresso eleger um novo presidente. Um novo presidente que, no caso, era um general. O Castelo Branco, exatamente. Okay? Mas aí uma coisa interessante, Wilson, para citar aqui, o que os militares faziam? É lógico que havia os líderes da esquerda e também existiam os líderes fascistas, que queriam impor um regime fascista. História, isso é coisa de historiador, né? Cada historiador tem a sua corrente. Um deles era o Luiz Carlos Lacerda. Ele achava que os militares iam tomar o poder e ia passar o poder para ele. Carlos Lacerda era um brilhante orador, ele realmente ele acabava com os comunistas, os discursos deles eram lindos, maravilhosos, mas ele achava que ia o poder. E os militares falaram assim, nem os socialistas, nem os fascistas. Vamos fazer um governo democrático e um governo técnico. Tanto que nós éramos a 44ª economia do mundo e 21 anos depois passamos a ser a 8ª economia do mundo. Quando fala um governo técnico, pode até dizer que é um governo que privilegia a meritocracia. Isso. Quem tem conhecimento, melhor conhecimento daquela área. Isso, exatamente. E um país se desenvolveu a beça. Só uma curiosidade também, nós tivemos a Copa de 50 no Brasil e quando chegou em mais ou menos 1980, o João Avelange, que era um brasileiro, vivo, presidente da FIFA na época, virou presidente Figueiredo e falou assim, vamos fazer uma Copa de 82 aqui no Brasil, você vai custar só na época $1 bilhão.
E o Figueiredo praticamente expulsou ele da sala dele e falou assim: você tá louco, você já foi numa favela, você já viu a miséria que o brasileiro passa? Eu vou fazer a Copa do Mundo, eu vou gastar $1 bilhão em estádio, você tá louco, expulsou o João Avelange. Vou gastar esse dinheiro Vocês muito lembram de melhor, alguma né? coisa aqui no Brasil? Só aqui em Brasília, esse estádio aqui, Mané Garrincha, 2 bilhões de reais. Qualquer lugar do mundo faria um estádio desse por 500 milhões. Aqui custou 2 bilhões. Então é isso aí. É qualquer coincidência. É mera coincidência. Bom, senhores, aí os militares estabeleceram o bipartidarismo, acabaram com os partidos políticos e fizeram a Arena e o MDB. A Arena era a Aliança Renovadora Nacional, que era um partido mais conservador. E o Movimento Democrático Brasileiro, na época, todos os dois partidos eram partidos da intervenção, o Partido da Revolução. Era um partido um pouco mais à esquerda, e os militares sabiam disso. Enfim, terno do regime militar, a esquerda voltou com força total, certo? E aí chegou ao poder com Fernando Henrique Cardoso, Partido da Social Democracia do Brasil, em 1995. Fernando Henrique Cardoso teve aí o seu mérito, que foi o Plano Real. Ele realmente estabilizou a economia. A gente viveu períodos aí de inflação no governo Collor, no governo Itamar Franco, e ele realmente resolveu o problema da economia, estabilizou a economia, porque o Fernando Henrique Cardoso ele foi inteligente. Ele nomeou um presidente do Banco Central e um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, que era um liberal. Então ele procurou desamarrar, ele fez várias privatizações, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce era um estatal, ele privatizou. Privilegiou o livre mercado. Né? Ele não conseguiu privatizar a Petrobras. Agora, vocês imaginem se o Partido dos Trabalhadores pega a Companhia Vale do Rio Doce, ainda do governo. O que ia acontecer? Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Petrobras, ou pior. Prosseguindo um pouquinho mais, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou poder e recebe a economia arrumada. O primeiro governo dele, ele seguiu ainda... Para ele chegar ao poder, antes, em 2002, ele tinha perdido 3 eleições seguidas. Ele perdeu 2 vezes para o FHC e 1 vez para o Collor. Então ele fez uma carta aberta aos brasileiros, dizendo que não ia implantar o marxismo na verdadeira acepção da palavra. Como se um marxista fosse falar que ia fazer. Exatamente. Lobo em pele de cordeiro. Ele exatamente. sempre vai mentir. Eu não consigo mentir. Vai olhar pra minha cara e vai ver que eu tô mentindo. Agora, comunista mente, que é uma facilidade. Mente que é uma maravilha. Bom, aí o povo acreditou nele. Como tinha muitas denúncias de corrupção contra a FHC, aí eu falei, não, tem que mudar um pouquinho, então vamos mudar. Na verdade, é aquele negócio da teoria das tesouras, né? Era o PT e o PSDB. Eram lâminas que cortavam na mesma direção. Mas era a mesma coisa. São a mesma Fingiu coisa, inimigos, né? Pra todo mundo que... Estratégia das tesouras. Estratégia das tesouras. Bom, aí ele conseguiu 2 mandatos e depois conseguiu reeleger a presidente Dilma Rousseff de 2011, 2014, do primeiro mandato. Já no segundo... Se é que essa urna fraudável aí, que é a urna eletrônica, sem um voto impresso, se é que ela foi realmente eleita, né? É verdade. Eu não acredito nessa urna eletrônica, e é mais uma briga nossa, né? Que o voto seja impresso, que a eleição seja transparente, auditável, né? É verdade, isso é um problema sério aí que... Por favor, Jé. Vamos dar, mas continuando aqui. Então, o primeiro mandato da Dilma Rousseff, ela não seguiu, ela é economista formada, né? Não sei em que faculdade, mas enfim, ela é formada. Ela faliu com a lojinha de 1,99. Isso é fato, hein? Isso é fato. É verdade. Nós elegemos um presidente que faliu uma lojinha de 1,99. Então, mas aí o perigo era isso. No que deu. O perigo era esse, ela podia nomear o ministro que fosse, ela queria saber mais de economia que o ministro, e aí no primeiro governo dela a coisa começou a desandar. Eles gastaram muito dinheiro para elegê-la. Bom, e o segundo mandato dela, que seria de 2015 a 2018, em 2016 ela foi impeachmentada. O processo começou absolutamente dentro da legalidade, minha senhora, meu senhor. Um processo totalmente legal. Mas os esquerdistas, os marxistas, insistem em falar que foi um golpe. Inclusive... golpe. As universidades federais estão fazendo uma matéria, uma cadeira, o golpe de 2016. Não foi golpe, foi um impeachment previsto na lei. Senão, o do Collor também seria golpe. Não foi um impeachment. Bom, mas aí, quando a gente está falando no começo do programa, a gente falou assim, o nosso país quase chegou na beira do socialismo, não foi? Sim. A gente chegou na beira do precipício. Por quê? Porque a presidente Dilma Rousseff, ela, usando da sua autoridade presidencial, ela expediu um decreto chamado 8.243 de 2014, que estabeleciam os conselhos populares. O que eram os conselhos populares? Os soviéticos. Disfarçados. Exatamente. Soviético em russo quer dizer comitê, conjunto de pessoas. Esse pessoal ia ser designado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que era, eu esqueci o nome dele agora, mas é um seminarista que trabalhava com
com Dilma e com Lula, e ele ia formar um conselho. Esses conselhos ia ter um poder de legislar. Ou seja, o Congresso ia perder força, o Legislativo, que é eleito pelo voto, não ia ter mais força. É o verdadeiro representante. Quem ia ter força, quem ia fazer a lei realmente, seriam os comitês ou sovietes. Exatamente. E aí sim iriam colocados lá pelo presidente. Claro. Ele iria escolher quem seriam os representantes Isso. Né, desses comitês, e a gente perderia o poder legislativo. Tudo estaria concentrado na mão do executivo, já que o judiciário é colocado lá na sua Suprema Corte pelo presidente da República. Exatamente. Então tudo estaria na mão. Ele ia fechar o ciclo, né? Executivo, legislativo e judiciário. Nós hoje seríamos uma Venezuela, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Ele falou muito bem, muita propriedade, o Winston, sobre a Venezuela. Foi exatamente essa a receita do Hugo Chávez. Com os conselhos populares ele conseguiu fazer tudo. Até a Suprema Corte dele, a gente não tem 11 ministros, ele não tinha a maioria na época, ele transformou a Suprema Corte em 23, em 25, quantos que ele quisesse. E aí ele colocou o pessoal dele, que era a maioria. E ele começou a vencer tudo. Certo? Então nós estivemos bem próximos. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, a nossa Câmara dos Deputados, em 2014, ela revogou, ela derrubou dentro da democracia esse decreto da presidente Dilma Rousseff. E aí o Senado concordou com a derrubada desse decreto. Aí, realmente, a esquerda entendeu que ela não tinha força política para implementar o socialismo no nosso país. Graças ao bom Deus. E por que os marxistas hoje têm essa rixa grande com os militares? Bom, em relação aos militares, eu vou me ater aqui a falar de 1964, porque realmente, para falar dos militares hoje em dia, só quem pode falar são os respectivos comandantes de força e o ministro da Defesa. Bom, mas em 64, os militares, e os militares não eram todos conservadores. Tinha uma parte militar em 64 que eram de esquerda também. Mas em sua maioria, eles acreditavam na meritocracia, eles acreditavam na democracia. E eram patriotas. Patriotas, e acreditavam na propriedade privada, no segmento do ordenamento jurídico. Lei é lei, tem que ser cumprida, doa quem doer. E aí, seguindo esse clamor da população, e como estava em risco de ter uma ditadura socialista, os militares formaram junto com os conservadores e conseguiram deter essa ditadura socialista que ia tomar conta do nosso país. Por isso... Parabéns aos Forças Armadas. Parabéns. Por isso que existe esse ranço até hoje. E isso não foi falado nada mais, nada menos por um socialista, um comunista, que eu vejo ele assim, é o Aldo Rabelo, que foi ministro da Defesa. Ele fez uma live dizendo isso, que a esquerda odeia os militares de 64 por conta disso. Entendeu? Teve um arrobo de... Teve uma lucidez. Uma lucidez. Não caio nesse conto. É verdade. O comunista não gosta do país, não gosta do Brasil. Ele gosta da grande pátria vermelha, que eu não sei que bicho é esse. Mas é uma coisa muito ruim. Muito ruim. E Winston, só para fechar aqui, senhores, tem uma terceira teoria ainda sobre relação aos socialistas, que essa aí dá mais a pensar um pouco. O socialismo começou um bom negócio, um excelente negócio, porque todo líder comunista é muito rico. Ele tem normalmente milhões de dólares no exterior. O Fidel Castro tem uma ilha lá que é só dele, que é linda, maravilhosa, um palácio, servidores, etc. Que é um grande negócio para o líder e para os seus comparsas. Eu vou chamar de comparsas. A casta dominante. É o que eles querem. Exatamente. Jefferson, nós estamos chegando aqui, internautas, estamos chegando ao fim do nosso programa, temos apenas mais 5 minutos. Eu vou fazer uma última pergunta, que eu tenho anotado aqui, e aí na sequência pedir para o portal falar das perguntas dos internautas, e aí na sequência a gente dá as considerações finais e encerra o programa. Tá bom? Mais 5, 6 minutos, nós estamos encerrando. Jefferson, gostaria que você falasse um pouquinho dessa ligação, né? A gente já falou ao longo do programa, mas de uma maneira mais específica, falar um pouquinho do comunismo, né, / socialismo, como eles interagem com os globalistas, o que seria exatamente o globalista, né? E como eles interagem com os... É a mesma coisa? E o Islã, tu falou também, tu citou essa maneira deles apoiarem o comunismo, né? Porque há interesse, mas no segundo momento cada um seguiria o seu caminho, né? Como é que isso... Existe uma organização que junta esses três? Ou é uma coisa que acontece eventualmente aqui ou lá, mas não é não existe uma organização mundial para juntar esses três grupos? O que você poderia dizer? Tá. Bom, Winston, muito obrigado aí pela sua pergunta. O globalismo, ele entende que é uma maneira de unificar os governos em torno do mundo, né? Tem várias correntes
identidades políticas, filosóficas, religiosas. Mas, pelo menos no mundo ocidental, esses globalistas, eles querem unificar. E aí eles escolheram a teoria marxista como sendo a mais fácil de se chegar ao poder. Como eu falei aqui, o George Soros, por exemplo, é um metacapitalista. É um cara assim, tão rico, que ele tem mais dinheiro que o produto interno bruto de vários países. Então ele pode, por exemplo, se ele quiser, ele pode influenciar negativamente a economia de um país e causar um colapso no país. Se o país não aprovar a lei que seja interesse às indústrias dele, ele pode causar uma ruptura constitucional no país, causar um colapso, causar uma revolução, algo convulsão assim. Social. Uma convulsão social. E esses globalistas, eles têm dinheiro, eles têm muito dinheiro para financiar principalmente a mídia de televisão, de rádio, até mesmo na internet, os blogs, né? Para fazer esse financiamento. E aí, com base nesse assunto que eu falei aqui para o senhor e para a senhora, que é o marxismo cultural. A gente precisa tomar consciência disso, porque é uma coisa que eles vão negar até a morte. Certo? Eles vão negar até a morte. Mas nós temos que tomar bastante conhecimento disso. Então, o globalismo seria essa sociedade que tem governos com características semelhantes. Eles não queriam eleger a Hillary Clinton lá nos Estados Unidos? Então, o Obama, por melhor que ele seja, ele é um globalista. Ele é um homem que queria que os governos todos alinhados. O Macron, a Angela Merkel, aqui no caso o Brasil quando estava o Partido dos Trabalhadores no poder, etc. Então, essa é a ideia do globalismo. Quanto ao Islã, o Islã é um problema único, particular. Os islâmicos, eles estão querendo colocar muita gente nas sociedades, nos países da Europa, porque tem uma projeção que em 2035, em 2045, a França, a Itália, a Alemanha sejam países islâmicos. Vão ser maioria lá. É porque eles têm muitos filhos, né? Exatamente. Isso. E o europeu nativo mesmo tem 1, 2. O francês, o italiano, o europeu, enfim, ele não quer ter filho, porque filho é muito caro. Ele tem que pagar a educação. E uma sociedade que ela tem menos de 2 filhos, se cada casal tiver 2 filhos, ela mantém o número de pessoas. Se cada casal tiver 1 filho, a tendência é diminuir a população. Aí é um espaço. E abre um espaço. Mais... E eles têm 8, 9 filhos. Certo? Então essa eles lei querem... de imigração no Brasil, ela tem que ser revista. Não podemos aceitar qualquer um aqui dentro, não. Nós somos um país cristão e temos que ter critérios para quem entra aqui. Não é casa da mãe Joana, não. Bom, então, vamos aqui, claro. Já está acabando o tempo. Vamos para as perguntas dos nossos internautas. Na verdade, aqui o que eu vi é o Header está nos assistindo, elogiou o programa. Header. Marcelo Header, um abraço aí para você. Abraço, Marcelo. O Eli estava com dificuldade no som, mas logo aqui reparou e ele ficou tranquilo para assistir. E basicamente acho que é isso. Tem alguma imagem contigo, Freitas? Pergunta aí dos internautas. É que eu estou... Peraí, alguns comentários. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Os globalistas estão unidos aos comunistas, financiam a destruição do Brasil para quem falou? Tomar conta. Esse é de quem? Do Abreu. Muito bom, Abreu, excelente. Globalistas estão unidos aos comunistas, financiam a destruição do Brasil para depois tomar conta. Sim, é isso mesmo. Por isso, gente, aproveitando esse comentário do Abreu, né? Abreu? E eu diria o seguinte, que temos que eleger, né? Jair Messias Bolsonaro. Ele é a solução para o nosso país. Estão acusando ele de tudo, né? Extrema-direita, que ele não é, homofóbico, que ele não é, tudo isso aí que eles acusam. Só não acusam ele de ser desonesto, que é corrupto, porque não é. Só não acusam ele de não ser um patriota, porque ele é. Só não acusam ele de ser uma pessoa de fé, um cristão, porque ele é. Ele é. Então, gente, a solução para o nosso país é elegermos Jair Messias Bolsonaro presidente do Brasil. E também, né, senadores, deputados federais, governador aqui do Distrito Federal, que vai ser o pré-candidato general Paulo Chagas, enfim, uma série de nomes aí que estão alinhados com pessoas de direita, com uma ideologia de direita, que é uma ideologia que defende Deus, pátria, família. Então é aí que nós temos que seguir. Esse é o caminho para nós nos libertarmos e afastarmos do país, do governo do país, né, pessoas que querem o nosso mal. Então, Jefferson, por favor, considerações finais. Tá. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores, mas eu queria deixar uma mensagem que não é minha. É de um Papa que ainda está vivo, mas não é esse atual Papa, não. É o Papa Bento XVI, que em setembro de 2015 ele foi ao parlamento alemão e aí foi aplaudido efusivamente, exceto pelos marxistas parlamentares alemães. Então ele disse o seguinte, abre aspas,
A cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. O encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade ímpar, íntima da Europa e da sociedade ocidental, na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem. Neste encontro fixou critérios de direito, cuja defesa é nossa tarefa nesse momento histórico. Então a nossa civilização é baseada na fé do Deus de Israel, na razão filosófica dos gregos e no pensamento jurídico de Roma. E o meu último pedido, senhores, senhora que está me ouvindo, senhor que está me ouvindo, não votem candidatos de partidos políticos de esquerda, marxista. Não existe PSOL, Partido da Socialismo e Liberdade, não existe. Socialismo é uma coisa, liberdade é outra. Não votem nesses partidos, por favor. Muito obrigado. Portal, considerações finais? Só que eu consegui aqui um acesso. A senhora Vera Lum, Bolsonaro presidente. Marli Luerte Silva, eu sou Bolsonaro. Thaís, somos todos Bolsonaro. Então, já que tem tanto Bolsonaro, né, antes de palavras finais, uma novidade aqui, foge um pouquinho do programa. Dia 1º de maio, aqui no Distrito Federal, nós vamos inaugurar o primeiro outdoor em homenagem aí a Bolsonaro presidente. Opa! Novidade! Primeiro outdoor do DF. Mas vai ter o que lá? Vai ter fogos? Aí esse outdoor vai ser ali entre Taguatinga e Ceilândia, na Hélio Prates, ali próximo à Igreja Sagrada Avenida Família. Hélio Prates. Avenida Hélio Prates. Ali tem uma área de venda ali, Tagua Center. Próximo ao Tagua Center, um pouquinho antes do Tagua Center. Alguma coisa assim. Ao lado da Igreja Sagrada Família, né? Então, quem quiser ir direto para lá, nós estamos marcando lá às 10 horas, tá? E vamos fazer uma carreata saindo de Águas Claras. Para você, internauta que mora aqui na área ou adjacência, na rua 31 Sul. Contamos com vocês, hein? Contamos com vocês. Rua 31 Sul, dia 1º de maio, às 8h30 da manhã, concentração com saída prevista para as 9h. Vai ter foguetório, vai ter adesivaço, vai ter muito hino nacional, muita foto, muito vídeo e queima de fogos aí grande, pessoal. É um feriado, não vai atrapalhar muito o trânsito. Isso. Então é um dia que muita gente pode comparecer. Os conservadores. Quem quiser ver a localização e tal, pode entrar aí no Facebook do Bloco Movimento Brasil, que a partir de amanhã já vamos estar divulgando mais intensamente o local aí da nossa carreata. A Vera Lum de Araruama falou assim: precisamos de um outdoor também em Araruama, hein? Lá no Rio de Janeiro. E uma outra internauta aqui também deu parabéns ao cientista político Jefferson. Excelente explanação. Muito obrigado. E só, Obrigado, já ia esquecer, não podia esquecer, na verdade esse outdoor não é só iniciativa do Bloco, é uma parceria do movimento Direita DF. Direita Brasília. Direita DF, Direita DF com o nosso amigo Evandro. Um abraço, Evandro. Evandro, um abraço. Um abraço, Evandro. Junto com o Bloco Movimento Brasil. Muito bom. Tamo juntos. Então, beleza. Só finais, agradecer aqui ao nosso cientista político, Jefferson. Muito obrigado. Esse programa aqui, tipo de programa, eu acho que esclarece bastante, principalmente para quem tem dificuldade de acesso, de ouvir essas informações, e de uma pessoa isenta, que tem uma pós-graduação na área, né? E tem embasamento doutrinário, que viu em faculdade, é um estudante do assunto. Obrigado. Então só temos a agradecer, que certamente sempre contribui e nos enriquece e aumenta aí o nosso conhecimento e alerta, né? Serve de alerta e abre os nossos olhos pra gente não ser enganado aí por esses lobos fantasiados de ovelha. De cordeiros, é verdade. Então, gente, 1º de maio, um feriado, 9 horas da manhã, na rua 31 Sul. 8h30 da manhã. 8h30, gente. Tem que botar faixa, ajuda lá. 8h30 da manhã, na 31 Sul, aqui em Águas Claras. Vamos nos concentrar e partir todos juntos em carreata, até carro de som, em direção lá ao nosso outdoor para nós inaugurarmos. Quem quiser ir direto para o local do outdoor, 10 horas da manhã, ali na Avenida Hélio Prates. Tá bom? Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a audiência dos nossos internautas e falar o seguinte: o nosso próximo programa, na próxima quinta-feira, dia 3 de maio. 3 de maio, nesse mesmo horário, 19 horas, vamos receber aqui um policial federal, Carlos Arouque. Ele é pré-candidato a deputado federal, é uma pessoa espetacular, tem muito conhecimento, vai poder falar muito sobre segurança pública, e nós vamos, esse é o caminho, juntar forças e buscar
esse caminho que vai trazer para o Brasil a ordem e a prosperidade, que é o lema da nossa bandeira. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, e até a boa próxima noite. quinta-feira. Até a próxima, amigo. Valeu.